Recentemente no Instagram eu me deparei com o seguinte comentário que me chamou muita atenção, se liga. Fui preso em 2015 por pirataria, nunca mais consegui me levantar. Fui dono do maior portal de filmes online do Brasil e quinto maior do mundo, o Mega Filmes HD. Eu sei que nem todo mundo que tá assistindo isso aqui tem idade pra isso, mas se você já consumia pirataria há uns 15 anos atrás, eu digo que é impossível você não lembrar do Mega Filmes HD. E aí eu percebi que apesar de já ter feito vídeos sobre a história de sites como o Mega Upload, por exemplo, eu nunca falei da trajetória do Mega Filmes HD, que talvez tenha sido uma das maiores plataformas do Brasil quando o assunto é pirataria. Então nesse vídeo aqui eu vou explicar pra vocês o que foi o Mega Filmes HD desde a sua criação até a sua derrubada pelas autoridades, qual foi o destino do casal criador do site e por fim como é que eles estão hoje em dia. Então não esqueça de deixar o like aí embaixo pra poder me ajudar, se inscreva se você for novo por aqui e antes da gente começar vamos a uma palavrinha do nosso patrocinador. O vídeo de hoje é patrocinado pela Blaze. A Blaze é um lugar onde você tem diversos jogos pra se divertir, são mais de 5.000 tipos de jogos disponíveis na plataforma pra você poder jogar. E também tem os jogos originais da Blaze, como o jogo Mines, o Slide, o Double, mas hoje eu vou mostrar pra vocês o jogo Crash. Atenção, é apenas para maiores de 18 anos. O jogo Crash funciona assim: no painel esquerdo você vai colocar o seu valor e também tem a opção de auto-retirar, que faz a jogada automaticamente pra você. Funciona assim: o jogo vai começar e uma bomba vai começar a subir com um multiplicador. Se ela estourar e você não sair antes, você perde tudo, ou se sair a tempo, você multiplica o seu valor, dependendo do multiplicador final da partida. E para jogar na Blaze é bem simples, basta se registrar no site e fazer o depósito mínimo de R$20 nesse botão aqui usando o Pix, que o valor já vai aparecer na sua conta, você já vai poder sair jogando, lembrando que tanto os depósitos quanto os saques podem ser feitos via Pix. E para qualquer problema vocês podem usar o suporte da própria Blaze no canto inferior esquerdo da tela. Na central de apoio vocês têm acesso a diversas dúvidas frequentes dos usuários e se você precisar de um atendente pode usar o suporte ao vivo, apenas colocando ali o seu e-mail e podendo tirar a sua dúvida, beleza? Lembrando também que você não deve utilizar o site se for propenso ao vício e o próprio suporte pode te encaminhar conteúdos e materiais sobre vícios em jogos, beleza? Mas atenção, que esse é um problema sério que deve ser tratado com profissionais de saúde, beleza? E por fim, vocês sabem, não coloquem dinheiro aqui que vocês não estão podendo gastar, é tudo pra ser só uma diversão, beleza? Joguem com responsabilidade, o link tá embaixo e agora vamos ao nosso assunto. O ano era 2010 e o brasileiro Marcos Cardoso havia acabado de retornar de uma temporada de trabalho no Japão e não tirava da cabeça uma coisa. No Japão, as pessoas pela primeira vez estavam começando a compartilhar conteúdos entre si, sem necessariamente pagar por isso. Resumindo, a boa e velha pirataria. Acontece que no Brasil isso ainda estava longe de ser uma prática acessível, já que a ideia de baixar alguma coisa pesada na internet ainda era bem complicada para muita gente. Isso se a pessoa tivesse uma internet rápida, o que em 2010 digamos que não era lá muito comum. Foi então que junto com a sua namorada, a Thalita Cardoso, Marcos construiu em 2011 o site Mega Filmes HD. O site operava como uma espécie de gravador de links que permitia que os usuários assistissem a filmes e séries diretamente no navegador, sem a necessidade de fazer o download. Hoje isso é extremamente comum, mas em 2010 é até meio difícil de explicar pra vocês. Vocês tinham que estar lá pra poder entender como que isso facilitou a vida. O site não hospedava os conteúdos em seus próprios servidores, ao invés disso, eles forneciam acesso a vídeos armazenados em plataformas de terceiros. Então eles nem tinham conteúdo de fato com eles, mas pelo menos pra mim a melhor parte da plataforma era a interface. A gente tá falando de um site de 15 anos atrás que tinha uma interface mais polida e intuitiva que muitos streamings de 2025. De qualquer forma, os anos foram passando e o Mega Filmes HD só cresceu até chegar no ponto que no primeiro semestre de 2015 ele contava com cerca de 60 milhões de visualizações mensais. Agora pensa comigo, se hoje em dia você junto com outra pessoa sozinhos comandam um site que tem 60 milhões de acessos mensais, você vai viver aí com uma boa grana por conta dos anunciantes. Agora em 2010, meu amigo, você ia viver como um rei. Pra você ter uma ideia, os maiores youtubers gamers do Brasil lá da primeira leva em 2011 até 2013 faziam em média aí de 10 a 20 milhões de visualizações mensais e ganhavam uma cacetada de grana. Marcos e Thalita não ganhavam apenas dinheiro com anúncios, mas também através da utilização de serviços de hospedagem de vídeo que remuneram os administradores conforme o número de visualizações ou downloads. Com essas duas fontes simples de monetização, eles faziam a bagatela de cerca aí de R$70 mil por mês. Nas redes sociais eles ostentavam viagens, carros de luxo e cada vez mais esse tipo de comportamento chamava a atenção. Vale lembrar que naquela época a pirataria ainda era vista por muita gente como um crime pesado. Lembro até de ter aquelas propagandas lá que comparavam piratear um filme com roubar um carro, uma parada meio bizarra. Eu posso dar um troco em bala? O dinheiro que circula na pirataria é o mesmo que circula no crime organizado. DVD pirata é crime.
filme em DVD só original. A ascensão do Mega Filmes HD começou a chamar a atenção não só das autoridades, mas também de estúdios de cinema. A Motion Pictures Association, entidade norte-americana que representa os 5 maiores estúdios de cinema de Hollywood, ficou sabendo do tráfico elevado de pirataria no Brasil e acionou as autoridades. Então, sem ter muita opção, a Polícia Federal iniciou a Operação Barba Negra, que é uma ação coordenada unicamente com o objetivo de derrubar o Mega Upload. Durante a investigação, a Polícia Federal descobriu que o site estava hospedado no nome de Marcos Magno Cardoso, facilitando assim a identificação dos responsáveis. Pra vocês verem ainda como todo mundo era meio inexperiente na época, eles nem pensaram em colocar o site no nome de algum terceiro por aí. Em 18 de março de 2015, a operação foi deflagrada, resultando na prisão de Marcos e sua esposa, Thalita, em Serquilho, no interior de São Paulo. Além deles, outras 5 pessoas também foram detidas suspeitas de gerenciarem o site. Aquela era a primeira vez no Brasil que um caso de pirataria acabou resultando em uma operação tão grande, gerando até prisões. E não acabou por aí, a Polícia Federal apreendeu diversos bens do casal, incluindo computadores, uma dezena de HDs, smartphones, 4 carros de luxo, aproximadamente 25 mil em dinheiro, joias e documentos. Além disso, as contas bancárias dos 7 suspeitos foram bloqueadas enquanto a polícia seguia com a investigação. Eles descobriram que, apesar dos dois serem os donos do site, eles tinham montado uma equipe já para ir administrando ele, enquanto eles aproveitavam a vida e administravam o site à distância. Mas eles continuavam agindo diretamente quando se tratava ali de anúncios envolvendo publicidade, gestão ou alguma coisa do tipo. O advogado de defesa do casal, o Thiago Bellucci, iniciou um longo processo de pedido de soltura do casal. Sua principal argumentação era que Marcos não tinha conhecimento de que as atividades do Mega Filmes HD eram ilegais no Brasil, justamente porque ele tinha tido contato com um site semelhante no Japão, e lá, pelo menos na época, a pirataria não era um crime. Inicialmente, o casal teve o pedido de revogação da prisão temporária negado pela primeira vara federal, sob a justificativa de que eles precisavam continuar presos para não atrapalhar as investigações. Acontece que, na real, não tinha mais o que investigar. A Polícia Federal estava tão perdida nessa operação que eles trataram o site como se fosse uma rede de tráfico, que sempre vai ter alguém mais poderoso para alcançar e tudo mais. Para eles, a coisa toda era tipo uma caçada na Deep Web, que cada vez o produto tá sendo vendido por alguém diferente, mas o Mega Filmes HD na verdade era bem mais simples do que isso. Manter os dois presos não ia adiantar em nada porque os filmes e as séries que apareciam no site sequer eram hospedados lá, então era uma coisa que nem fazia sentido. Depois de 10 dias atrás das grades, Marcos e Thalita foram liberados em 28 de novembro de 2015 por decisão da chefe da Polícia Federal de Sorocaba, passando a responder o processo em liberdade. Uma coisa interessante nesse caso é que o advogado de defesa do casal dizia que o site do Mega Filmes HD não era um site de download de conteúdo ilegal, mas apenas de exibição de algo que já estava público na internet. E aí ele usa a frase, é como se fosse um streaming, numa das entrevistas, e na época muita gente sequer sabia o que significava streaming, então é muito doido pensar como se fosse um pouco mais no futuro tudo seria diferente. Tanto que hoje a gente tem TVs da LG e da Samsung que já vem com o streaming disponível legalmente para baixar, que é uma plataforma que faz exatamente a mesma coisa que o Mega Filmes HD. Marcos e Thalita, agora com todo o dinheiro apreendido e sem fonte de renda, precisavam recomeçar a vida. Eles começaram a fazer salgados para vender na cidade de Serquilho, mas ainda assim as coisas continuaram difíceis. Thalita precisou arrumar um segundo emprego num bar durante a noite e assim eles foram levando como deu. Um ano depois, em 2016, Marcos e Thalita foram novamente intimados a depor devido ao uso não autorizado novamente do site do Mega Filmes HD, mas acontece que na verdade simplesmente o domínio tinha caído e outras pessoas foram lá para poder pegar ele, mas a polícia achou que na verdade era o casal, e aí é um erro duplo, né? Eles pensarem que o casal ia simplesmente voltar com o site com o mesmo domínio e deles não terem checado novamente na internet quem tava sob posse do domínio, que foi exatamente o que eles fizeram da primeira vez, né? Enfim. Durante esse período, o advogado de defesa afirmou que eles não tinham mais nenhuma relação com o tal Mega Filmes HD e que estavam trabalhando honestamente. Marcos inclusive desenvolveu um certo trauma de computadores e tecnologia por conta desse caso, chegando a nem ficar perto de computadores, segundo ele. Ah, e o novo Mega Filmes HD durou pouquíssimo tempo no ar porque ele foi fechado por ninguém mais, ninguém menos que a Interpol. Pra você ver, quando alguma entidade que tem poder entra no jogo, como foi o caso da Motion Picture que eu citei ali atrás, todo mundo resolve agir bem rapidinho. Bom, aí o tempo foi passando, não surgiu nenhuma nova informação sobre a vida do casal e eles foram retomando a vida aos pouquinhos. O próprio perfil de Marcos era bem pessoal, com pouca gente acompanhando, até que depois ele deixou esse comentário aí. Muita gente voltou a seguir e eles voltaram a ser assunto. Mas ainda assim, Marcos leva uma vida normal, ele tem um filho, trabalha num posto de gasolina e de vez em quando ainda faz uns posts no Instagram e no Threads. Conforme o caso vem sendo lembrado pelas pessoas, ele começou a ir em alguns podcasts pra falar sobre sua história. Ao que tudo indica, ele vai começar também um canal no YouTube, então fica aí o desejo pra ele que dê tudo certo. Como a Thalita não apareceu em nenhuma rede social falando sobre o caso e eu também não achei nada aqui na minha pesquisa, eu vou manter aqui essa parte só sobre ele. Depois do fechamento do Mega Filmes HD, a Polícia
Federal continuou executando outras operações contra a pirataria, como a Operação 404, que começou em 2019 e está nativa até hoje, chegando na sua 8ª fase. Na 7ª fase, em setembro de 2024, eles derrubaram simplesmente 675 sites, 14 aplicativos de streaming e executaram cerca de 30 prisões. Particularmente eu acho bizarro que tanta gente está sendo presa hoje em dia por conta disso, mas enfim, de qualquer forma, eu achei que seria interessante trazer aqui um pouco da história do Mega Filmes HD pra vocês, que com certeza fez parte aqui da história da internet brasileira, tanto pra vocês relembrarem ou conhecerem, mas novamente é difícil contar como de fato era, como aquilo funcionava na época, só estando lá pra você notar o quanto de fato o site estava facilitando pra você que queria só assistir uma sériezinha. Não esqueçam de conferir o meu último vídeo sobre histórias de canais bizarros abandonados pelo YouTube, dá uma conferida que tá bem legal, inscreva-se se você for novo por aqui, muito obrigado por assistir até o final, beleza, povo? Um abraço e tchau! Ele contava com cerca de 60 milhões de visualizações mentais, ó.